Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Que alegria imensa poder retornar a essa casa. Não esperava que seria tão rápido. Me sinto honrado e privilegiado de estar em um altar. Que ainda é uma igreja que preserva essa essência do Espírito Santo, essa sensibilidade. E eu confesso para o pastor Ideal que não está fácil pregar em algumas catedrais. Não, é só glamour mesmo. É só massa, é só número, mas a presença de Deus está difícil. Que Deus preserve essa igreja nessa graça. Meus irmãos, eu vou maximizar aqui os agradecimentos devido ao tempo. Então, pastor, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, assim também como a missionária. Eu agradeço ao senhor, agradeço ao vice-presidente, agradeço a todo o corpo de obreiro desta casa, as missionárias. Que Deus possa abençoá-los muito. Me sinto muito honrado. Obrigado pelo teu carinho, pela tua humildade, tá? Esse sentimento é recíproco. Deus possa abençoar muito a sua vida, te dar muita saúde, muita graça, porque é muita coisa ainda tem para fazer. Muita coisa, amém? Deus abençoe a todas as adoradoras que adoraram o Senhor aqui, as mulheres de Deus. Deus possa abençoá-las também. Agradeço a Deus pela vida das autoridades que foram constituídas pela lei por Deus também, né? Aqui, o vereador, o vice-prefeito que está presente, mas que Deus possa dar a vocês graça, sabedoria, para poder ajudar a conduzir esse povo para o melhor caminho, bem? Meus amados irmãos, quem ainda aguenta ouvir pelo menos uns 25 a 30 minutos de mensagem, eu gostaria que você seja bem sensível ao que Deus vai falar essa noite. Eu não serei loquaz no tempo, não serei. Então, para mim não ficar muito tempo em uma aplicação, então eu conto com a sua sensibilidade espiritual. Eu sempre digo que pregar para a assembleana é muito fácil, porque a assembleana não conhece de Bíblia. E, às vezes, quando o pregador começa uma frase, ele já está falando o final dele. Então, se você estiver ligado, estiver sensível à voz de Deus, com certeza que o pregador não vai precisar de falar muito e você vai receber muito. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, nós iremos tomar como base para o povo sermonário a partir do versículo de número 10. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, nós iremos ler a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 14. Quero cumprimentar a todos os internautas que estão ligados neste momento, os ouvintes que estão ligados neste momento, agora ouvindo a palavra do Senhor, adorando a Deus conosco. Enquanto eu prego, eu tenho certeza que esta palavra que não está limitada ao que é tangível, ao que é físico, ela pode entrar dentro da sua casa, maravilha, te tocar, te salvar, te sarar, te curar desta noite. Quantos encontraram, diga, estou vivo. Estou vivo. Diz assim o texto: vede, não desprezai algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a achar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se percam. Amém ou não amém? Diga assim comigo: não saia do rebanho. Não saia do
Pode tomar o teu assento, fique à vontade, por gentileza. A parábola da ovelha perdida está contida em 2 evangelhos sinóticos, sendo eles o que nós acabamos de fazer menção, capítulo de número 18 de Mateus, do 12 ao 14 ou do 10 ao 14. A segunda menção da parábola da ovelha perdida se encontra em Lucas capítulo 15 e versículo de número 7. Apesar dessas parábolas serem gêmeas, é interessante entender que Jesus conta essas parábolas dentro de um contexto diferente. E mesmo Jesus contando estas parábolas dentro desse contexto diferente, elas não mudam o seu sentido, porque o foco dessas parábolas é revelar a preocupação de Deus, a preocupação de Jesus concernente ao pecador arrependido ou ao homem perdido, é revelar o seu amor e a sua preocupação no que se diz respeito àquela ovelha que se desgarrou e aquela que precisa de vir para o rebanho do seu pasto. No Evangelho de Mateus capítulo de número 18, a parábola da ovelha perdida, ela foi inserida dentro de um contexto aonde que a partir do versículo de número 1 do capítulo 18, o texto revela-nos que 2 discípulos, ou os discípulos de Jesus, estavam disputando, chegaram aos pés dele e decidiram disputar quem que era o maior, ou quem seria o maior no reino dos céus. Então o texto sagrado nos informa que Jesus Cristo pegou uma criança e colocou no meio desses homens que estavam disputando e disse para eles que primeiramente eles deveriam converter. Se vós não converteres e seres como esta criança, de maneira alguma vocês entrarão no reino dos céus. Observe que o Senhor está falando de conversão para discípulos. Ele tinha discípulos ali que precisavam de converter e ainda não eram convertidos. E o Senhor disse: olha, se vocês não fizerem isso como uma criança, de maneira alguma vocês poderão entrar no reino do céu. Ele continua discorrendo o texto e tratando acerca desta criança. E você vai perceber que ele vai enfatizar a questão de escandalizar uma criança. Ele disse que qualquer um que escandalizar um desses pequeninos que crê nele, é melhor pegar um nó, amarrar em uma corda, colocar sobre o seu pescoço e se lançar no fundo do mar. E o Senhor disse: ai do mundo, que por ele vêm esses escândalos. É necessário que venham, mas ai daquele que por ele esse escândalo chegue, venha, se aproxima ou se aconteça. E verdade é que você vai perceber comigo que o Senhor está tratando acerca de não perder um desses pequeninos. Aí daquele que escandaliza um desses meus pequeninos que creem em mim, que acredita em mim, aí daqueles que tira esses pequeninos do meu caminho. Observe bem que o Senhor está tratando aqui de que não se deve escandalizar alguém ao ponto dele se perder, até porque há uma importância, uma preocupação, há um amor de Jesus em prol do perdido ou de alguém que se perdeu. Isso pode acontecer, mas ai daquele que fizer um desses que crê nele se perder. Observe bem que o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 15, de versículo de número 3 ao versículo de número 7, a parábola que o Senhor conta sobre a ovelha perdida está relacionado a uma defesa do Senhor Jesus Cristo concernente aos publicanos e os fariseus. Os publicanos e os fariseus questionaram Jesus, porque eles abriram a porta da sinagoga, permitiam Jesus subir no altar, pregar na sinagoga, usar o culto deles.
Mas depois que Jesus descia dali, o Senhor não tinha problema nenhum de sentar com publicanos, de sentar com pecadores. E vocês sabem que os publicanos eram odiados e rejeitados pelos judeus, por aqueles que observavam as tradições e também as leis, porque eles estavam de conluio ou trabalhavam para os romanos e eram considerados como cachorros, como cães. Alguns dizem que esses cães aqui está relacionado dentro de um contexto do Antigo Testamento. Outros dizem que esses cães aqui é o próprio animal, é o próprio cachorro, que ele via nas ruas, virando lata, procurando alimento para poder comer. Logo também, o Senhor sentava com os pecadores. E vocês sabem melhor do que eu, que esses pecadores aqui eram considerados marginalizados. Todos aqueles que não observavam a lei, todos aqueles que não observavam os mandamentos, que não observavam a tradição dos anciões, eram considerados como os marginalizados, os pecadores. Aqui está tratando de prostitutas, de adúlteros, de mentirosos, de ladrões, de assassinos, de mendigos, toda coisa aqui dentro do contexto da linguagem dos publicanos, que eram chamados de marginais. Jesus tinha um contato com eles para pregar a palavra do reino do Pai. Para Jesus fazer a sua defesa, então o Senhor utilizou pelo menos 3 parábolas contidas aqui em Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 7, a partir do versículo 3 ao 7. Essas parábolas são a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e você vai perceber que ele fala também sobre a parábola do filho pródigo. Todas essas parábolas estão logo ligado ao sentimento, ao desejo de Deus, ao desejo de Cristo em resgatar o pecador perdido. É o Senhor dizendo que ainda há uma fagulha de chance para aquele que ainda não encontrou a salvação e que é rejeitado por causa do seu estado de vida. Observe bem que esse texto é lindo, esse texto é riquíssimo, mas eu gostaria nesta noite aqui de me prender rapidamente. Eu não serei prolixo nem loquaz, mas eu gostaria de me prender com os irmãos aqui e peço a sua sensibilidade para compartilhar comigo isso. Pelo menos 5 verdades que nós aprendemos aqui sobre a parábola da ovelha perdida dentro do contexto do capítulo de número 18 de Mateus. Não estou falando de um versículo, eu estou falando de um contexto na sua totalidade, porque um texto sem contexto vira pretexto. Então nós vamos tratar esta parábola aqui dentro de todo o contexto do capítulo 18 de Mateus. E observe comigo aqui que a primeira verdade que nós aprendemos aqui sobre a parábola da ovelha perdida no contexto do Mateus capítulo de número 18 é que Jesus coloca uma criança e uma ovelha no mesmo ambiente contextual. Jesus coloca uma ovelha e uma criança dentro do mesmo contexto aqui. Por que, pastor Tiago? Observe bem que no versículo de número 6, o Senhor está falando de uma criança, de um pequenino, no versículo de número 5. Logo você vai ver que a partir do versículo de número 11, o Senhor está tratando de uma ovelha. Veja que o Senhor pega a criança e fala que ela não pode se perder, é um dos pequeninos, e ai daquele que faz ela perder. Veja que o Senhor pega esse sentido também, ligando a uma ovelha, dizendo que se uma ovelha se desgarrar, voltada-se essa criança, se essa ovelha se desgarrar, não deixa o pastor as 99 e vai atrás desta ovelha. Então observe bem que o Senhor pega uma criança e pega uma ovelha tratando de se perder e coloca dentro do mesmo contexto. Por que o Senhor colocou uma criança e uma ovelha dentro do mesmo contexto? É porque você vai perceber que uma criança e uma ovelha têm algumas características parecidas. E a primeira característica que você vai perceber que uma criança e uma ovelha têm se chama humildade. Se chama humildade.
Uma criança, em qualquer lugar que você colocar ela, para ela está bom. Uma criança não briga por lugares, não briga por posições. A comida que você dá a ela, se ela estiver comendo, ela também vai comer. A água que ela vê você bebendo, se você dá a ela, ela também vai beber. Aí você vai perceber comigo que o Senhor está ligando uma criança aqui a uma ovelha, no sentido de humildade. Como assim, pastor Tiago? Nenhuma ovelha disputa quem é a maior no meio do rebanho. Nenhuma ovelha disputa qual é a maior dentro do aprisco, no meio do rebanho. Uma ovelha não disputa quem dá mais lã. Uma ovelha não disputa quem dá mais leite. Uma ovelha não disputa quem tem o berro mais bonito do que a outra. Não, uma ovelha não disputa qual é a maior no meio do rebanho. Os dois discípulos estavam brigando para ver qual que era o maior no reino. Você não está vendo os discípulos brigar para ver quem alcançaria mais cidades pregando o reino. Não, eles estão brigando por cadeira, estão brigando por posições. Aí o Senhor olha para a soberba deles e diz: vou quebrar a soberba deles com a humildade. A humildade aqui é a criança, porque não se combate soberba com soberba, se combate soberba com humildade. É interessante entender então que quando o Senhor faz essa comparação, o Senhor está dizendo para eles: se vocês são meus discípulos, se vocês são minhas ovelhas, aprende que no rebanho as ovelhas não disputam quem é melhor que alguém, quem é maior que alguém. Não, no rebanho as ovelhas não disputam quem é a maior. As ovelhas não disputam quem é a melhor. Não, senhor. Até porque as ovelhas sabem que tudo que elas produzem tem o mesmo propósito. Vou repetir: no rebanho não tem ovelha melhor do que ninguém. Uma não é melhor do que a outra. Uma não produz a lã melhor do que a outra, não porque tem mais gordura do que a outra. Tudo que elas produzem tem o mesmo propósito. Tudo que elas produzem tem o mesmo sentido. E qual é o propósito, pastor? Elas produzem lã para cobrir alguém. Elas produzem lã para vestir alguém. Elas produzem leite para alimentar alguém. Então elas não ficam disputando quem que é a melhor, quem que é a maior. Está entendendo o que Deus está dizendo esta noite aqui? Deus está querendo levantar uma igreja que não está preocupada em disputar qual cadeira vai tomar, vai conquistar, vai sentar. Deus está preocupado em levantar uma igreja que sabe que aquilo que ela produz tem um propósito. Oh, glória! Aquilo que ela produz tem propósito. Aqui não tem quem canta melhor que ninguém. Aqui não tem quem prega melhor que ninguém. Aqui não tem quem acha que profetiza mais do que alguém. Aqui não tem quem acha que dá o dízimo mais gordo e melhor do que ninguém. Tudo que é produzido aqui tem um propósito. Oh, glória! Tudo que é produzido aqui tem um propósito. E o propósito que nós temos aqui é glorificar o nome de Deus e ganhar almas. Glorificar o nome de Deus e ganhar almas. Escuta o que Deus está falando essa noite aqui. Escute o que Deus está falando com você esta noite. A prostituição infantil está aumentando e tem gente brigando por causa de cadeira. A ideologia de gênero está crescendo e tem gente brigando para ver quem conquista e quem vai ficar com a cadeira. Estão tentando refazer a Bíblia para diminuir a fala da igreja, dizendo que não pode mais pregar contra o homossexualismo, contra a lesbianismo, contra adultério, contra a fornicação, contra a iniquidade, porque isso aí vai contra a lei. E tem gente brigando quem vai disputar e tomar e vai ser o maior no meio da cadeia. Observe bem que está aumentando cada dia mais o censo. Adolescentes de 13, homens de 25 anos que estão cometendo assassinatos um atrás do outro, e tem gente brigando por causa de cadeira. Pais que estão matando filhos, filhos matando o pai, e gente brigando por causa de cadeira. Olha aqui o que Deus está falando esta noite aqui, nesse ministério
ministério não tem lugar para quem quer brigar por cadeira. Nesse ministério não tem lugar para quem quer brigar por cadeira. Nesse ministério tem lugar para quem quer chorar por almas, por quem quer levantar a mão e gritar por almas, quem quer resgatar uma vida perdida lá fora. Eu vim profetizar nesta noite aqui, porque o clamor dessa era da igreja evangélica é alguém bater no peito e falar: a minha igreja é da convenção tal, a minha igreja é grande tal, a minha igreja tem o maior número de pessoas, e estão brigando por causa de posições, e estão brigando por causa de cadeiras. Mas eu vim profetizar que Deus levanta uma Assembleia Estrelas, que não está preocupado com cadeiras, mas está preocupado em ganhar almas para o reino de Deus. Ninguém quer brigar para poder resgatar o traficante, ninguém quer brigar para poder resgatar o homossexual, a lésbica, ninguém quer brigar para poder resgatar a prostituta do prostíbulo, ninguém quer brigar para poder visitar uma penitenciária, ninguém quer brigar para poder entrar numa biqueira, mas querem disputar cadeira. Mas eu vim nesta noite profetizar aqui, oh glória, que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres aqui, que antes da trombeta toque, não vão brigar por causa de cadeias, mas vão brigar por causa de almas. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui, oh glória? Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? O pastor mandou entregar tudo. Não é tempo de brigar por cadeiras mais. Não é tempo de brigar por cadeiras. Por que estão brigando por cadeiras? Vocês lembram daquela dança da cadeira? Colocavam várias cadeiras assim, e um menor número de cadeiras com o maior número de pessoas, e iam cantando, e quando a música parava, o que sentava na cadeira ficava, e os que não conseguiam sentar sair, até sobrar uma cadeira no último canto. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem gente brigando por causa de cadeira, mas eu quero lembrar alguém que quando o último cântico celestial cessar, só vai haver uma cadeira, o trono de Jesus. Lá no trono só tem, oh glória, no céu só tem um, oh glória, só tem um que pode assentar no trono e é Senhor de todas as coisas. Enquanto eu e você aqui nesta terra, a nossa obrigação não é brigar por cadeira, a nossa obrigação é resgatar o pecador perdido que está lá fora, a nossa obrigação é levar o Evangelho de Jesus Cristo para alguém. O Evangelho de Jesus para alguém. Você vai perceber comigo a segunda verdade que nós aprendemos aqui dentro desse texto, acerca da parábola da ovelha perdida, é que ambos, tanto a criança como também a ovelha, são indefesas. Tanto a criança como a ovelha são indefesas. A criança depende exclusivamente do seu pai. Olhe torto para uma criança, ela não vai correr para os braços do pastor e do diácono. Olhe torto para uma criança e ela vai correr para o braço dos pais ou da mãe. Uma criança, se ela for atacada, ela não vai gritar pelo nome do vizinho, vai gritar pelo nome do pai e vai gritar pelo nome da mãe, porque é totalmente dependente. Se uma criança correr e machucar, a primeira coisa que ela vai gritar: ai mamãe, ai papai, porque você é dependente dos seus pais. Assim também é a ovelha. Você sabia que na cadeia animal, a ovelha, ela é o único animal que não nasceu com uma defesa especial. Ela é totalmente dependente do pastor. Ela é totalmente dependente do pastor. O tigre nasce com a defesa especial, o leopardo nasce com a defesa especial, o elefante nasce com a defesa especial, o tigre nasce com a defesa especial, uma serpente nasce com a defesa especial, vários animais nascem com a defesa especial, mas a ovelha não nasce com a defesa especial. Me mostra uma defesa especial de uma ovelha. Não tem. A ovelha não sabe se defender dando testada, a ovelha não consegue se defender dando mordida, a ovelha não consegue se defender dando coice. O máximo que uma ovelha faz é correr, o máximo que a ovelha faz é fugir. Ela depende totalmente, ela depende exclusivamente do seu pastor, do seu bom pastor. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Então escuta o que
Deus está dizendo para você: depois de ovelha, você precisa entender qual é o seu lugar. Depois de ovelha, você precisa de entender qual é o seu lugar. Depois de ovelha, a sua defesa não é o 38. Depois de ovelha, a sua defesa não é o facão. Depois de ovelha, a sua defesa não é a panela de pressão. Depois de ovelha, a sua defesa não é o cabo de vassoura. Depois de ovelha, a sua defesa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória! O vereador deixou claro para nós aqui que o Senhor falou que Ele edificou a sua igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. O Senhor está dizendo para alguém aqui esta noite: não se rebaixe porque você é ovelha. Vou repetir: não se rebaixe porque você é ovelha. Pastor Tiago, mas o Senhor não sabe a injustiça que eu estou vivendo lá naquele bairro. O Senhor não sabe a injustiça que eu estou vivendo naquela congregação. Tem alguém perseguindo, tem alguém levantando. O Senhor está dizendo: não mancha o braço da sua carne, não mancha o nome da tua igreja, não manche a tua moral. Esse negócio que vai resolver é Deus. Esse negócio que vai resolver é o bom pastor. Esse negócio que vai resolver é o supremo pastor. Deus está dizendo esta noite aqui: não precisa de fazer ameaça para ninguém, não precisa de fazer ameaça, não precisa de ir para as redes sociais ameaçar ninguém, atacar ninguém, porque você não é bode, você é ovelha, você é ovelha. Não, deixa eu dizer uma coisa para você: eu nunca vi alguém levantar contra a igreja de Cristo e permanecer de pé muito tempo para poder contar a história. Eu me lembro de uma irmã na igreja, que essa irmã era crente, mulher de oração, mulher temente a Deus, mulher que não faltava um dia de culto. O problema é que o marido não era crente, os dois filhos envolvidos profundamente nas drogas, o marido era violento e ela ia na igreja como ele deixava. Eu me lembro muito bem, dentro desse testemunho, que o pastor dizia que um dia ela chegou na igreja machucada, chegou na igreja com o braço ferido, com o braço roxo, e ele disse: eu vou levar a senhora na delegacia e eu vou denunciar ele para a polícia, que seria em primeira mão certo fazer. Mas ela disse: pastor, não vai ser assim que eu vou ganhar ele, pastor. Jesus é a minha defesa. E o pastor disse: não, minha irmã, a senhora apanha, esse homem é bravo, esse homem é terrível, e a senhora vai acabar matando a senhora. E ela disse assim: parece loucura, para quem não tem fé parece burrice, mas ela disse: fica tranquilo, Jesus é a minha defesa e eu vou ganhar ele linda. Jesus é a minha defesa. Teve um dia de congresso da igreja, começaram a ensaiar na quinta-feira e logo disseram que para essa irmã que ela iria participar desse evento. Então ele, sabendo que ia ter esse evento, falou: olha, já comprei um facão e você não vai participar desse evento, muito menos ensaio desse evento, essa igreja barulhenta. Comprou um facão prateado, colocou na perna e bateu, disse: se você for para o ensaio, eu vou cortar a tua cabeça depois que você chegar. Eu vou tomar alguma no bar, e quando eu voltar, eu vou te esperar aqui sentado na cadeira. Eu me lembro muito bem desse testemunho, que ela disse assim: estou indo para a igreja, quando eu voltar, você corta a minha cabeça. Ela foi para a igreja, cultuou a Deus, ensaiou com os irmãos, pegou a sua harpa e a tua Bíblia e está vindo para casa. Quando ela chega em casa, ela vê ele sentado lá na cadeira, na mesa, e diz assim para ela: eu falei para você não ter ido na igreja, tu pensou que eu estava de brincadeira? Eu estou encarnado com o demônio hoje, eu corto a tua cabeça e bebo o teu sangue. E ela olhou para ele e disse: é mesmo? Ele disse: é mesmo. Aí ele levantou e pegou o facão. Quando ele levantou o facão para cima, para poder ir para cima dela, uma voz gritou na sala, por detrás dela, e diz: não toca na minha célula. Uma luz brilhou no meio da sala, e aquela voz saiu do meio daquela luz dizendo: não toca na minha célula. Ele tentava sacudir a mão, mas a mão não movimentava. Ele tentava mexer o braço, mas o braço não movimentava. E ele gritou: quem é que está por trás da minha esposa? E a voz disse: eu sou o Jesus Cristo dela. Não toca na minha célula. Quando a voz diz: eu sou o Jesus dela, ele caiu neutralizado no chão, começou a tremer. Ela pôs a mão na cabeça dele e estendeu essa
grande aí, esse homem que brilha entrou aqui, com essa voz poderosa. Eu senti algo que eu nunca senti. Eu te atacava porque eu pensava que o seu Deus não era nada. Eu te atacava porque eu pensava que o seu Jesus não existia. Mas ele apareceu ao vivo aqui para mim na sala. Fala com o teu pastor que eu quero esse Jesus para minha vida. Fala desse pastor que eu quero esse Jesus para minha vida. Logo chamou o pastor. Esse pastor fez o apelo e aceitou a Jesus Cristo. No outro dia de sexta-feira, lá vai ele junto com ela para a igreja. Mas o mais interessante é o que, pastor Tiago? É que os dois filhos dela odiavam ele e estava no tráfico. Um era gerente, o outro era aviãozinho. Naquele mesmo dia, quando o filho mais velho chegou dentro de casa, ele viu o pai quebrantado em lágrimas, pulou nos braços do filho, abraçou e disse: me perdoe pelos anos ruins de pai que eu fui. Abraçou o mais novo e falou a mesma coisa. Então ainda diz: o que é que aconteceu contigo? Disse: não está me pedindo perdão, eu te odeio. Ele disse: olha, você tem razão em me odiar, eu também odiava todo mundo e a todos, mas depois que o Jesus da tua mãe apareceu aqui dentro de casa, que eu ia cortar o pescoço dela com facão, ele me neutralizou. O amor dele entrou dentro de mim, e por mim mesmo talvez eu não estaria falando isso, mas eu estou quebrantado pelo amor dele. O filho começou a chorar, ele abraçou o pai e disse: eu te perdoo. O mais novo disse também: eu te perdoo. No sábado entrou o marido, entrou o filho mais velho, entrou o filho mais novo, levantou a mão para cima e diz: eu quero aceitar a Jesus Cristo como o meu Salvador, porque Jesus foi a defesa daquela mulher. Eu estou profetizando em nome de Jesus Cristo: a tua defesa é Jesus, a tua defesa é Jesus, a tua defesa é Jesus. Eu não quero saber como é que é o coração dele, eu não quero saber se ele está na cocaína, se ele está no crack, se ele está na bebida, eu não quero saber se ele é o valentão que anda com a arma na cintura, eu não quero saber se ele domina a boca, se ele domina o bairro. Eu estou dizendo que Jesus vai entrar nessa guerra com você. Tu vai ganhar aquela cidade, vai ganhar aquele bairro, você vai ganhar aquela rua, porque Jesus chama a tua defesa. Oh glória, aleluia. Jesus é a tua defesa. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Aleluia. Observe bem comigo. A segunda verdade que nós aprendemos aqui dentro desse texto é qual, pastor Tiago? Está no versículo de número 12. Observe bem que o pastor foi atrás da ovelha perdida. Grave isso: o pastor foi atrás da ovelha perdida. Não porque a ovelha perdida era diferente das outras, não porque a ovelha perdida tinha uma cor marrom e as outras eram brancas. O pastor foi atrás da ovelha perdida não porque ela era mais gorda, tinha mais gordura do que as outras. O pastor foi atrás da ovelha perdida porque no rebanho esta ovelha não era subtração, no rebanho esta ovelha era adição, no rebanho ela não era subtração, no rebanho ela era adição. Eu gostaria, com todo respeito, que você dissesse para alguém: nesse rebanho você soma. Diga aí, ô glória. Nesse rebanho você soma. Falou para perceber que o pastor está de olho, ele está dizendo: eita, faltou uma. O pastor está dizendo: nesse rebanho eu não aceito subtração. Nesse rebanho a ovelha é adição. Nesse rebanho você soma. Oh glória. Eu vou repetir para alguém está entendendo. Nesse rebanho você não é subtração. Nesse rebanho você é adição. Você faz falta quando você não canta no coral. Você faz falta quando você não vai na evangelização. Você faz falta quando você não visita nas famílias. Você faz falta quando não toca lá no meio do louvor. Você faz falta quando não canta no meio do conjunto. Ô pastor Tiago, mas eu não sei pregar. Mas você é adição. Eu não sei cantar, mas você é adição. Ô pastor, eu não tenho
dom de profecia, mas você é Adisseu. O meu nome não é falado no meio da igreja, mas você é Adisseu. O pastor não tem como lembrar do nome de todos aqui, mas tem um supremo, um sumo pastor, que ele sabe quantas ovelhas tem do rebanho e sabe o nome dela. O Espírito de Deus está dizendo esta noite aqui: levante a tua cabeça e não permita que o complexo de inferioridade entre dentro de você. Entenda que nesse rebanho você tem importância, nesse rebanho você soma, nesse rebanho você não é subtração. Quando você canta, você soma. Quando você dá glória, você soma. Quando você dá aleluia, você soma. Quando você derrama lágrima, você soma. Quando você oferta, você soma. Quando você dizima, você soma. Quando você levanta a mão, você soma. Quando levanta com os conjuntos, você está somando. É por isso que o pastor está dizendo: eu não abro mão de você, porque você nesse rebanho, você não é subtração. Nesse rebanho você é adição. Subtração é Satanás. Você foi chamado para somar. Você é glória, vou repetir. Você foi chamado para poder somar e não para subtrair. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo: aonde você pisar, você vai ser adição e não será subtração. Como assim, pastor Tiago? Eu profetizo que você vai ser soma dentro da tua casa, no meio da tua família. Como assim, pastor Tiago? Vem você, vai vir teu pai, vai vir tua mãe, vai vir teu irmão, vai vir teu filho, vai vir teu vizinho. Você é adição. Aqui nesse rebanho você não subtrai, aqui nesse rebanho você soma. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Comando lá e canturaba calamachandarabaia. Urimião de lá, e o Senhor está falando com alguém aqui esta noite. Alguém se preocupou: será que alguém me vê? Será que alguém está olhando lá para mim? Será mesmo que eu sou lembrado? Deus está dizendo: não se preocupe se o homem não consegue te ver. O bom pastor sabe. O bom pastor sabe que tem 100. Se sair uma, ele não permite. Ele está dizendo: eu vou atrás, porque o meu cálculo não trabalha com subtração. O meu cálculo é adição. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Ele da caia, estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. O bom pastor te valoriza essa noite. O bom pastor te valoriza essa noite. É simples o que você faz, mas soma. Aleluia. Um abraço que você dá faz a diferença. Um aperto de mão faz a diferença. Aleluia. O pastor está dizendo: você faz parte. Aleluia. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Ele está valorizando a importância de ser ovelha. Ele não está valorizando o cargo, ele está valorizando a importância de ser ovelha. Não é cargo, a importância de ser ovelha. Essa igreja tem um pastor presidente, um vice-presidente, um terceiro vice-presidente, mas na visão do supremo pastor, todos nós aqui somos ovelhas. Todos nós aqui somos ovelha. Ele não está enfatizando aqui posição, ele está enfatizando o valor de ser ovelha. Não, você está entendendo o que Deus está dizendo? Você pode não carregar uma credencial de pastor, de cantor, de pregador, mas você é ovelha. E na visão do bom pastor você tem valor. Você tem valor. Ele pega as 99 e vai atrás. Você soma. Você soma, glória a Deus. Deixa eu avançar aqui. Você vai perceber comigo a terceira verdade que eu aprendo aqui.
com o bom pastor, na parábola da ovelha perdida, é que o pastor deixou as 99 para procurar a ovelha perdida, porque no rebanho as 99 estão seguras. Vou repetir, ele não deixou com uma irresponsabilidade as 99 para ir atrás da que se perdeu. Se ele sai e deixa as 99 no rebanho, é porque ele está dizendo: eu estou saindo por um espaço de tempo, mas tem segurança no rebanho. Aleluia. Deus está falando esta noite aqui: não saia do rebanho, tem segurança no rebanho. Eu vou repetir: tem segurança no rebanho. Não largue o rebanho de maneira alguma. Não saia do rebanho de forma alguma, porque tem segurança de Deus para você no rebanho. Tudo que o diabo quer é que você deixe o rebanho para você curtir uma vida lá fora, uma vida de farra. Tudo que o diabo quer que você vai lá para fora e viva uma vida de aventura. Mas eu quero informar você que fora do rebanho você é presa fácil na boca de lobo. Você fora do rebanho é presa fácil para os seus inimigos, para os seus adversários. Eu estou pregando esta noite aqui, e o Espírito da iluminação bíblica está falando ao meu coração esta noite aqui, que tem alguém aqui hoje que está tão machucado, que está tão ferido, que está tão desacreditado, que você diz: vai ser meu último dia no rebanho, vai ser meu último culto no rebanho. Só Deus sabe o que eu estou passando, só Deus sabe as lutas que eu estou enfrentando, só Deus sabe as dores do particular. O meu semblante demonstra paz e alegria, mas o meu interior está um turbilhão. Eu não vou aguentar. Mas o Senhor está falando esta noite aqui: não saia do rebanho, fica, permaneça, porque o bom pastor vai cuidar de você. O bom pastor vai cuidar de você. O silêncio do bom pastor não significa que ele não te ouve mais. O silêncio do bom pastor não significa que ele não está te vendo. O silêncio do bom pastor não significa que ele te abandonou. O bom pastor está dizendo para você: enquanto você não ouve a minha voz, conta com a ajuda de outra ovelha. Enquanto você não ouve a minha voz, levante a mão e pegue socorro a uma outra ovelha. Conte com a oração de uma outra ovelha. Eu estou profetizando esta noite aqui: pode até faltar a voz do pastor do rebanho quando ele sai, mas não falta o azeite, não falta o bálsamo, não falta o cuidado. O bom pastor não vai sair do rebanho e vai deixar faltar comida. Ele não vai sair do rebanho e vai deixar faltar o remédio. O bom pastor se ausentou, mas o rebanho está em segurança. Enquanto você não ouve Deus falar contigo, vai recebendo azeite na tua ferida. Enquanto você não ouve o bom pastor falar contigo, vai recebendo o abraço de uma outra ovelha, vai recebendo a mão amiga de uma outra ovelha. Você viu o que o pastor disse? O pai da irmã cantora aqui estava para morrer, mas a igreja entrou em oração, o rebanho entrou em uma só concordância. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo de Deus está falando esta noite: não troca o rebanho por uma aventura, não troca o rebanho por uma noite de balada, não troca o rebanho por uma bola de baseado, não troca o rebanho por um prato de cocaína, não troca o rebanho por um dia, uma semana, um mês de fama. Não troca, fica no rebanho, porque Deus está cuidando de você. Fica tranquilo, porque Deus está cuidando de você. É só por um momento. O bom pastor só saiu para resgatar a ovelha que se perdeu.
Alguém não saia do rebanho. Não saia. Reclama, Récia. Aleluia. Olemande, calamande, réria. Fica no rebanho. Esse rebanho tem limite. O diabo não pode fazer o que ele quer nesse rebanho. Tem limite. Calamande, Récia. O texto não diz que o lobo entrou no meio do rebanho. O texto diz que a ovelha saiu do rebanho. Existe um limite que o inimigo pode chegar. Ele não pode entrar dentro do rebanho. Deus está falando contigo. Enquanto você estiver dentro do rebanho, ainda há esperança. Enquanto você estiver dentro do rebanho, ainda tem jeito. Enquanto estiver dentro do rebanho, ainda há solução. Deus está dizendo: não saia do rebanho. Não pule a cerca como um bode perdido e maluco. Permaneça dentro do rebanho. Deus sabe aonde está a dor. Deus sabe aonde está a ferida. Deus sabe aonde está a decepção. Não saia. Está descendo um azeite de Deus aqui. Está descendo um bálsamo curador aqui no meio do rebanho. Levante a tua mão por um minuto agora e recebe o conforto agora do bom pastor. Levante a tua mão por um minuto agora e receba o azeite do bom pastor. Receba o cuidado do bom pastor. Aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo, eu vim com a palavra de Deus aqui. Ministério, nenhum de vocês saia do rebanho. O que Deus tem para fazer é grande demais. Circo de oração, ninguém saia do rebanho. Mocidade, ninguém saia do rebanho. Visitante, não saia do rebanho. Fica no rebanho. O bom pastor está voltando. O bom pastor está chegando. O bom pastor está vindo aí. Não saia. Aleluia. A quarta verdade que nós aprendemos aqui sobre a parábola da ovelha perdida é que no capítulo de número 18, o pastor vai atrás da ovelha perdida, porque no versículo de número 6 ela foi escandalizada. Vou repetir. No capítulo de número 18, no versículo de número 6, ela foi escandalizada. Verso 12 vai tratar isso, porque o Senhor está fazendo uma comparação. Ai daquele que escandalizar um desses meus pequeninos. Se ele faz um paralelo da criança com a ovelha, percebe que a ovelha se perdeu. Ele está vendo alguém escandalizou. Oh glória. Ai daquele que escandalizar um desses meus pequeninos. Oh glória. Observe comigo no texto que quem escandalizou não foi atrás. Não está lá. Quem escandalizou os pequeninos, quem escandalizou a ovelha que saiu, não foi atrás. Mas a Bíblia diz que o bom pastor, aleluia, deixou a 99 e foi atrás da que se perdeu. Eu tenho uma palavra para você que está aqui dentro e está decepcionado com a igreja, está decepcionado com alguém que te magoou. Vamos ser verdadeiros, porque no meio da igreja costuma aparecer alguns bodes travestidos de ovelhas, que costuma dar cabeçada para matar a ovelha, morde, mete o pé, dá chifrada na barriga.
E isso decepciona mesmo. Isso machuca mesmo. É a mandagácia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Por que você deixou o Evangelho? Alguém te machucou e é Jesus que não vale mais para você? Alguém te feriu e é Jesus que não presta mais para você? Jesus não escandaliza ninguém. Jesus não escandaliza ninguém. Não foi Jesus que te escandalizou. Pelo contrário, ele é o defensor. Ele disse: ai daquele que escandalizou, vou escandalizar um desses meus pequeninos. Ai daquele. E ele usa a expressão pequeninos, porque geralmente quem costuma escandalizar é quem se acha grande. Mas ele está dizendo: ai daquele, se ele escandalizou um desses pequeninos, é melhor ter pegado um nó, colocado uma corda no pescoço e ter se lançado no fundo das águas. Olha aqui para mim, por gentileza. Jesus não escandaliza ninguém. Jesus Cristo defende a ovelha. Em João capítulo 10 ele disse: eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Não foi ele que te machucou. Não foi Jesus que te feriu. Então não é justo você abandonar o Evangelho, se não foi ele que machucou você, se não foi ele que rejeitou você, glória, aleluia. Mas eu venho com a palavra de Deus esta noite aqui para te dizer, aleluia, oh glória, oh menaia, aonde a voz do homem que te feriu, entra agora a palavra de cura do bom pastor. Eu não sei qual foi a arma que te feriu, mas entra agora o bálsamo do bom pastor. Levante a tua cabeça esta noite, porque Jesus está dizendo: eu te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu te amo, mulher, eu te amo, homem, e eu não abro mão da tua vida. Não foi eu que te feri. Aqui na verdade, para nós terminarmos, está em Lucas capítulo 15. A ovelha sai, extravia, vai para uma aventura. O bom pastor vai atrás dela. O texto diz em Lucas capítulo 15 que quando o bom pastor encontrou ela, pegou-a no colo e jogou nos ombros. Isso aqui é muito maravilhoso. Por quê? Porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pai. Do seu pai? Isso aqui não é só no sentido figurado não, viu? No literal. No literal. A ovelha é no literal. Não é só no figurado não. É no literal. Deus está usando uma linguagem do literal trazendo para o figurado aqui. As ovelhas sabem quem cuida dela. Ela conhece a voz do pastor que zela dela. Observe como está a situação da ovelha que saiu. Como assim, pastor? Se essa ovelha tivesse em condição de andar, se essa ovelha estivesse em perfeita saúde, era só o pastor apresentar para ela e falar: vem comigo. Ela ia seguir, porque ela sabe que conhece a voz do pastor. Só que ela estava tão impossibilitada, tão machucada, tão ferida, que o pastor diz: aleluia, tu me dá conta de andar, meu Deus, mas eu te coloco nos meus ombros e eu te levo para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Eu estou sentindo a presença desse Deus aqui nesta noite. O Senhor está falando para dois grupos de pessoas aqui hoje: quem pensou em sair do rebanho e quem saiu do rebanho. Se você saiu do rebanho, você pode sofrer danos.
Essa ovelha obviamente foi atacada por alguém. Essa ovelha sozinha não conseguiu encontrar água, não conseguiu pastos verdejantes. Essa ovelha estava toda ferida, toda machucada. Mas quando o bom pastor achou ela, o bom pastor se alegrou. Ele falou: me alegro mais por te achar, porque as 99 eu já deixei em segurança lá do rebanho. Elas podem fazer festa, elas podem cantar, elas podem adorar, elas podem alimentar, mas você não, estava jogada, estava excluída. Mas eu me alegro porque eu te achei e te trago de novo para o rebanho da minha proteção. Coloca sobre os seus pés agora. Fique sobre os seus pés. Diga assim comigo: é congresso de missões. Diga: congresso de missões. Então tem que ser mensagem assim que tem que ser pregada. E é muito sério o que Deus está falando aqui. Oh, glória. Eu quero que venha sem perda de tempo. Nós vamos ser rápido. Tem 2 grupos de pessoas que precisam vir aqui nesse altar. 3 grupos. Você que hoje disse vai ser meu último culto naquele rebanho. Você falou isso porque você não tinha mais força. Você se desgarrar do rebanho. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para te dar alimento, para matar a tua sede e curar a tua ferida. Você não vai sair do rebanho. Você que pensou em sair do rebanho, não deu você que saiu, que pensou e disse: seria meu último dia. Eu quero que você corra aqui, pessoal, tá? Seja verdadeiro com você mesmo. Seja verdadeiro com você mesmo. Não vamos mentir, vamos ser verdadeiros. Venha depressa. Primeiro grupo é aqueles que pensou nisso. Será o meu último culto. O meu último. Eu não aguento mais. Lamarço. O teu semblante demonstrou que estava tudo bem. Mas você diz: essa semana não passa, não dá mais. Venha porque o bom pastor quer te abraçar essa noite. Pode vir porque você sabe que Deus falou com você. O teu lugar não é fora do rebanho. É você mesmo que diz que não daria mais. Esse é o primeiro grupo que eu estou chamando. Você não saiu, mas pensou em sair. Você pensou em desistir. Seria hoje, depois desse culto, que o diabo ia fazer festa. Era depois desse culto que o diabo ia dizer: mais para ler, mais para gordura, mais para carne, para me derrubar. Mas ele perdeu essa noite. Porque Deus vai te renovar aqui esta noite. Estou chamando no altar agora você que disse que não dá mais. Seria o seu último culto. Olha quantas vezes. Eu quero chamar agora você que se desviou, que se desgarrou do rebanho. Quem sabe para viver uma aventura, quem sabe por causa que foi escandalizado, quem sabe porque quando precisou de alguém provar que você não teve, e você foi murchando, e quando você abriu os olhos você já estava longe dos caminhos do Senhor. Mas você sabe que a experiência lá fora está te matando, está acabando com a sua vida. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: eu te carrego no colo e eu te coloco no lugar que você nunca deveria ter saído. Você que vai voltar para Jesus agora, não pense, irmão, vem depressa.
Não pensa isso, jovem. Venha isso. Chamará grande, orelha, manai, diz. Não glorifica o nome de Deus. Adore o nome de Deus. Você que vai retornar hoje para a casa de Jesus. Você que enquanto eu pregava essa mensagem sentiu os braços do bom pastor, o carinho e o cuidado dele, dizendo: eu recolhi você soma. Isso, querida, vem aqui perto. Tem alguém sentindo essa presença de Deus que eu estou sentindo? Eu gostaria que você não saísse, segure só um pouco. Esse é um momento importante do culto. Porque no dia que você aceitou Jesus, tinha uma multidão como essa aqui glorificando a Deus pela sua vida. Você está pensando que o momento mais importante do culto é quando você fala em língua? Sapateiro, mistério, ver fogo. Esse momento o céu está em consonância conosco. Está tendo um culto agora no céu por causa dessas vidas. Agora você que vai confessar a Cristo como teu Salvador, que cansou de viver nas garras de Satanás, mas está dizendo: eu quero cair nos braços desse bom pastor. Eu quero beber da água que ele dá. Eu quero comer da comida que ele dá. Eu quero a vida que ele pode dar. Você que vai confessá-lo como teu Senhor, saia do teu lugar de bem depressa. Eu estou te esperando. Se eu fosse você, eu estaria chorando agora. Pastor José Alves, muito obrigado por me permitir subir nessa tribuna. Há um ano meu pai falou comigo: meu filho, se prepara, porque serão poucos altares que vai te aceitar como pregador. Pelo simples fato de você pregar só Bíblia. Não é show, é Bíblia. Não é entretenimento gospel, é Bíblia. Não é mentoria, é Bíblia. Então o que sustenta a igreja é a palavra. Que alimenta a igreja, que põe a igreja aqui no pé, é Bíblia sagrada. A minha mãe dizia para mim: meu filho, se te soltar na agenda, você prega para nós aqui dentro de casa. Prega para a bananeira, prega para as matas, mas não pare de pregar a Bíblia, pregue a palavra, pregue somente a palavra. É essa palavra que está transformando a sua vida hoje. É esse Cristo que eu preguei, que é o seu bom pastor. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Pastor José, só por cima, por favor. A Bíblia diz, vocês que estão aqui, olha para mim. Aprenda isso, nunca mais esqueça. Vou falar duas verdades aqui que vocês não podem esquecer. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz de quem? Do seu? Do seu? É a do pregador ou do pastor? Do pregador ou do pastor? É do pastor. Porque a voz do pregador é uma voz transitória. A voz do pastor é uma voz permanente. O que me intriga é quando o pregador
pregador chega lá no Facebook, se você ver isso aí no meu Instagram, me corrija lá. Ao saldo de alma que eu ganhei, ganhou o quê? Para começar, quem ganha não é o pregador, quem convence é o Espírito Santo. Segundo, o pregador prega e vai embora. Aonde fica a responsabilidade? Quando essa ovelha precisar de ajuda, quem você acha que vai correr atrás do pregador? Quando ela precisar de uma cura, você acha que vai atrás do pregador? De uma palavra, de uma cesta, de um remédio, ela vai atrás do pregador? Ela vai lembrar da voz do seu pastor. Tem 19 anos que eu faço isso, pastor. Quando as vidas vêm para o altar, quando eu não me coloco no direito, chorar, eu penso o sacerdote da igreja chorar, porque eu vou embora, mas elas ficam para ser zeladas, cuidadas pelo pastor da igreja. Então eu queria que o Senhor nos desse a honra de orar por esses filhos, porque a vida deles nunca mais será a mesma. Nunca mais. Quando o pastor começar a orar, irmão, fique atento. De classe, a hora que ele disse aqui é uma igreja que ainda nós sentimos Deus, profetizamos, Deus revela. A hora que ele foi ali, que ele virou, eu vi um manto de fogo caindo sobre ele. Oh, glória. E o Senhor falou comigo, diga para ele, para não deixar os meus consumir dessa igreja. Me agarre. Enquanto ele estiver orando por você, você vai sentir a presença do meu pastor te abraçando ele agora. Curas vão começar a acontecer agora. E você nunca mais vai querer se desgarrar desse negócio. Quem está comigo? Amém? Por favor. Oramos a Deus. Feche os olhos. Os obreiros vão descer aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, ouvimos a tua santa e poderosa palavra. Deus, obrigado. Obrigado por essa primeira noite, Deus, esse primeiro culto. Senhor, a alma te louva, meu espírito, Senhor, se alegra. Senhor, aqui tem alma que retornaram, alma que estão retornando, almas que estavam, Senhor, na corabamba, Pai, o diabo dizendo saia. O diabo diz, se prepara, vai desse mundo, cai fora da igreja. Senhor, mas eu quero pedir a Ti que o Senhor venha escrever o nome dele e dela no livro da vida. O Senhor vai apagar os seus pecados. O Senhor vai quebrar com todo o jugo do diabo, toda maldição hereditária seja quebrada agora, em nome de Jesus, Pai. E essas pessoas possam sair daqui curadas. Liberta! Senhor, escreve o nome do livro da vida, apaga os seus pecados, quebra a maldição, quebra o feitiço, a macumba, a enfermidade lá no hospital, lá na UTI. Sai agora! E nunca mais volte. E essa mulher possa receber na sua casa a vitória. Receba aí. Parecia ser apenas mais A igreja vai orando. dia como qualquer outro. Estava cansado. A contração observando. Ora junto. Com certeza me Isso. Uma vez uma ovelha ajuda a outra ovelha. Espírito Santo, quebra, Jesus, toda enfermidade, sai. Deus conhece tuas A enfermidade está quebrando lá no hospital de Porto Alegre, sai. Aquela enfermidade que não está tudo bom, saia.
teu irmão aí no banco mesmo. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele, Senhor. Fica firme. Eu estou do teu lado para te agitar. Isso. Se tratando da esposa, abraça a esposa. Diz para ela, estamos juntos nesta seara. Palavra subir. Obrigado, pastor Tiago. Obrigado, cantores, conjunto, igreja. 9 da manhã. Vem. Vai ser o nosso grande encontro às 9 da manhã e às 19 horas da noite amanhã. Amém? Levanta a tua mão direita para o céu. Ore comigo, dizendo: Deus, nesta noite estou saindo desse lugar. Senhor, eu não vou sair no meio do apreço. Deus, sei, quem me chamou não foi homem, não foi mulher, não foi a luta, não foi a prova, mas foi o Senhor. Deus, Espírito Santo, vai comigo para a minha casa. Eu tomei posse da minha vitória. Sou uma nova pessoa, fortalecido, curado do meu estado traumado. Deus me abençoa hoje, amanhã e para todo sempre. E todos digam amém, Jesus. Deus abençoe a todos e a todas.